venho aqui, sou o professor Juliano Mazeto, para falar com você e tentar te ajudar nesse momento de pandemia que tem sido bastante complicado. Eu venho aqui para falar com você que está aí quebrando a cabeça para entender como fazer, como ajudar o seu filho num momento onde as coisas parecem ser tão instáveis. E neste vídeo, que eu prometo que vai ser curto, eu gostaria de refletir sobre o tema da espiritualidade. E aí você poderia dizer, Juliano, mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa assim devota, uma pessoa que vai todo dia à igreja ou alguma coisa, ou que pratica uma religião. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando como espiritualidade, como essa elevação do espírito, essa elevação da consciência a um patamar mais alto, a um patamar de propósito, a um patamar de valor, a um patamar onde a gente consiga de fato se encontrar e buscar o significado da vida como pessoa. E para isso eu vou resgatar um pensador que também é um santo da igreja, que é muito caro à educação salesiana, que é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, lá no século XVI, portanto, há um tempo atrás, ele vivia num momento bastante difícil da história, que eram as guerras de religião, onde as pessoas matavam em nome da fé. E ali ele falou o seguinte, mas espera aí, como é que eu posso cultivar uma espiritualidade real? Uma espiritualidade que não seja agressiva e uma espiritualidade que seja possível. E aí Francisco de Sales desenvolve uma espiritualidade a partir do cotidiano da experiência de cada pessoa. E é sobre essa espiritualidade que eu vou tentar falar um pouquinho hoje com vocês, para ajudar vocês a pensarem algumas ferramentas importantes para viver nesse período de pandemia, pós-pandemia, desconfinamento, esse período que a gente está vivendo. O primeiro ponto que Francisco de Sales traz e que nos ajuda a pensar a espiritualidade é o seguinte: não queira construir coisas que não são possíveis para a sua vida. Por exemplo, aproveite da oportunidade que a vida está lhe dando neste momento. Neste momento, por exemplo, onde a gente ora está dentro de casa em home office com as crianças, ora a gente pode sair e voltar para o nosso trabalho por forma de rodízio, ou então que a escola não volta e eu tenho que cuidar dos filhos, eu fico preocupado, como é que está a educação, como é que está essa questão do ensino remoto. O que é importante do ponto de vista da espiritualidade para a gente cultivar? A primeira coisa é desacelere. Desacelere e cultive espaços de diálogo com você mesmo e com a sua família. Juliano, mas é muito complicado porque a gente fica irritado, a gente não consegue lidar bem com essas coisas. Então, um exercício muito prático que pode ajudar é comece a redescobrir algumas coisas na sua vida. E aí eu vou dar duas indicações de leituras bastante simples que você pode ler justamente e juntamente com os seus filhos. Primeiro pegue o livro Alice no País das Maravilhas. Nesse livro vai ter a figura do coelho. O coelho que fica o tempo todo correndo de um lado para o outro, dizendo que está ocupado, que está atrasado. E depois um outro livro que também parece livro de criança, mas não é, Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Pegue lá a parte que ele fala da rosa. E esses dois livros vão nos ensinar duas coisas. Que primeiro, aquele que vive correndo nunca chega a lugar nenhum. Por quê? Porque se perde no meio do caminho. E o segundo, que é o Pequeno Príncipe, vem nos ensinar uma outra coisa, que é o tempo dedicado à rosa que fez com que aquela rosa fosse especial. Pensando isso do ponto de vista da espiritualidade, é importante ressaltar algumas coisas. Primeiro, não se conhece profundamente a si mesmo nem ao outro se você não dedica tempo a isso. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é construir um espaço sagrado dentro da própria vida, um espaço de habitação, um espaço onde você possa se encontrar, um espaço onde a gente não fica mais buscando distrações que no final não vão levar a nada, mas um espaço de respeito, um espaço de diálogo. Reserve 5 minutos do seu dia para fazer um exercício, por exemplo, de respiração. Um exercício onde você, cada vez mais, inspirando e expirando, você vai conseguir se concentrar. Reserve um espaço, por exemplo, para fazer um balanço do dia. O famoso, que a tradição salesiana ensina muito isso, exame de consciência. O que é o exame de consciência? É você parar, ou no começo, preferencialmente no final do seu dia, e se perguntar 3 coisas. A primeira coisa é, tudo aquilo que eu podia ter feito de bom hoje, eu fiz? Ou seja, eu dediquei o meu melhor
no meu dia de hoje, daquilo que foi possível, não daquilo que era esperado, ou daquilo que era sonhado ou idealizado, mas daquilo que foi possível. Se eu estou em home office, dentro do home office. Se eu estou com meus filhos, com os meus filhos. Se eu estou em trabalho de rodízio, por trabalho de rodízio. Se a minha vida já está normal, na normalidade da minha vida. A segunda coisa é, eu fui fiel aos meus valores e aos meus amigos, às pessoas que eu amo. Eu, de fato, fui presente, fui sincero, consegui construir um dia onde aquilo que eu acredito correspondeu com aquilo que com a forma como eu agi. E uma terceira coisa é, tudo aquilo que eu disse, tudo aquilo que eu afirmei, tudo aquilo que eu propus, eu tinha de fato certeza que era de fato aquilo? Porque quantas vezes na vida a gente fala, a gente transmite mensagens que a gente não tem certeza, que a gente simplesmente faz aquele papel do telefone sem fio, sabe? Em que a gente encaminha coisas que de fato não fazem muito sentido. Então esse exame de consciência rápido, coisa de 5 minutos antes de dormir, ao invés de ficar assistindo aquela coisa, ao invés de ficar assistindo coisas desnecessárias na TV, para 5 minutos, faz esse exercício de respiração, faz esse exame de consciência e aí você vai ver que aos poucos a espiritualidade começa a nascer na sua vida. Uma outra coisa interessante que a tradição salesiana ensina é que momentos de paradas rápidas durante o dia. Então, eu estou lá na agitação do meu dia, eu estou lá na fase do coelho da Alice, né? Correndo de um lado para o outro, ou então, como aquele esquilo do filme A Era do Gelo, que fica correndo o tempo todo atrás da nossa. De repente eu paro, faço um exercício de respiração e falo assim, opa, esse momento que eu estou vivendo, é necessário que eu esteja tão acelerado assim? Ou então, respiro e falo assim, pera, deixa eu respirar, para continuar fazendo uma atividade melhor e mais constante. Esses são pequenos atos que ajudam não apenas a elevação da consciência para um patamar superior, um patamar de humanidade, né? Não uma tomada de consciência, uma caída em si apenas, mas também nos ensina a cultivar uma coisa chamada interioridade, que é a porta necessária para a espiritualidade. Não existe uma real devoção, uma real espiritualidade, se você não tem uma interioridade. Então, o primeiro passo para se encontrar o transcendente, e esse transcendente queira chamá-lo como lhe convém, mas o primeiro passo para encontrar essa dimensão transcendente da vida é encontrar a interioridade dentro de si. Cultive isso com seus filhos, cultive isso com você. Espaços de diálogo e de encontro profundo de vidas. E você vai ver que aos poucos, de maneira constante e às vezes muito silenciosa, coisas novas e importantes vão crescendo na sua vida. Um abraço!